A mobilidade social e a internet possibilitam que qualquer pessoa encontre outras pessoas que compartilhem suas particularidades. Nenhum círculo fechado de aristocratas franceses ou de caipiras de Iowa foi mais apertado do que esses novos agrupamentos da era eletrônica. À medida que a linha divisória entre doença e identidade é contestada, a força desses apoios online é um cenário vital para o surgimento de eus verdadeiros. Em muitos aspectos, a vida moderna é solitária, mas a capacidade de cada indivíduo, com acesso a um computador, de encontrar pessoas que pensam da mesma maneira, significa que ninguém precisa ser excluído do parentesco social. Se o local físico ou psíquico em que você nasceu não quer mais saber de você, há uma infinidade de locais do espírito que lhe acenam. Esse é um trecho do livro Longe da Árvore, Pais e Filhos em Busca da Identidade, do Andrew Solomon. Eu já trouxe um outro livro do Solomon aqui há alguns dias, e esse aqui, sem dúvida, é o meu preferido dele. Vocês podem ver que ele é enorme, né? Nesse livro, o Solomon ele trata a questão de diferença e identidade, e foi um livro que foi crucial assim, para minha escrita, para a criação de uma narrativa diferente para a doença para mim. Então, quem já me ouviu falar em outros lugares, em palestras, em aulas, enfim, já ouviu essa questão de que doença é uma coisa que a gente diz para aquilo que é ruim, e identidade para aquilo que é bom. E doença e identidade podem caminhar junto. Então a doença pode ser uma identidade nossa e não ser necessariamente ruim. E é um pouco disso que o Andrew Solomon vai dizer. E eu gosto muito desse trecho, eu sempre digo, se eu não tenho tempo para falar muita coisa sobre a minha tese, eu leio esse pequeno parágrafo que é justamente sobre o quanto a internet e a nossa busca por experiências semelhantes à nossa fazem com que a gente se sinta menos sozinho. Foi isso que eu fiz há 10, 11 anos atrás já, quando eu criei meu blog. Eu não queria mais me sentir sozinha e queria encontrar outras pessoas que compartilhassem da mesma identidade que eu, a identidade de uma pessoa que vivia com esclerose múltipla. E hoje esses grupos são cada vez maiores, eu compartilho de diversas identidades que enfim, são grupos que eu vou me associando e vou compartilhando essas experiências, e eu vejo o quanto é necessário e potente a gente poder compartilhar essa experiência em voz alta, a gente poder encontrar pessoas semelhantes a gente, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico, quando um filho tem um diagnóstico, quando nasce uma criança com uma deficiência numa família, a gente quer saber como lidar com aquilo que é diferente, como se lidar com aquilo que a gente nunca lidou. E procurar pessoas que já passaram por essa experiência nos ensinam, não que a gente vai fazer igual, mas nos ensinam um caminho, nos mostram que existe um caminho, existe uma vida depois do diagnóstico, existe vida na diferença, existe alegria, existe orgulho em ser diferente, né? Então, esse livro ele é bastante grande porque ele vai trazer em cada capítulo entrevistas com pessoas, pais, né? A maioria deles ele entrevistou os pais e os filhos de pessoas em condições de diferença. E cada capítulo é uma diferença diferente. Ficou estranho isso, mas é isso mesmo. Então, ele traz no capítulo 2 os surdos, depois os anões, a síndrome de Down, o autismo, a esquizofrenia, a deficiência, as crianças prodígio, os filhos do estupro, os filhos do crime, as pessoas transgêneros e aí a questão dos pais. Vai mostrando ao longo dos capítulos histórias de pessoas que passaram por esse choque de conviver com uma diferença. Ele conta muito da experiência dele como um homem gay que não se aceitava, que tinha uma família que muitas vezes não aceitou, enfim, todo esse processo. Ele traz muito da história de vida dele nessas entrevistas também que ele faz. E ele vai aprendendo com essas pessoas sobre essas diferenças e vendo o quanto uma coisa que às vezes é tida como um problema pode ser uma dádiva. Essa é uma palavra até que uma das mães usa, assim, que os nossos filhos, eles não são dádivas porque eles são diferentes ou porque eles têm um diagnóstico ou porque eles têm uma doença. Eles são dádivas porque a gente escolheu que eles fossem, né? Então, o quanto essa identificação é importante. E um conceito que ele traz que eu acho muito legal é da identidade horizontal e da identidade vertical, que é justamente essa questão do longe da árvore, né? É longe da árvore pais e filhos, porque normalmente a gente diz que o fruto não cai longe do pé, então os filhos se parecem com os pais. E ele traz justamente essa questão de quando os filhos não se parecem com os pais. Como é que a gente vai se identificar com esse filho, como é que a gente vai criar esse laço de identificação com esse filho que é diferente da gente, né? Que
enfim, que às vezes não foi desejado, ou filhos que têm uma deficiência, que têm uma doença, que têm uma diferença significativa. Então ele traz essa questão que existem diferenças, como ser negro é uma identidade partilhada entre pais e filhos. Então famílias negras, né, tem essa identidade horizontal de pessoas que estão diferentes numa sociedade majoritariamente branca, mas eles se identificam, eles têm esse processo de identificação muito jovens. Os filhos, quando olham para os pais, conseguem se identificar, e os pais, quando olham para os filhos, conseguem identificar neles esse filho. E, ao contrário, as identidades verticais, que são identidades diferentes. Então, como é que um pai tão diferente de um filho vai conseguir se identificar, né? Como é que esse fruto que caiu longe da árvore vai conseguir ser identificado? Então, eu acho que é um livro muito... Ele é escrito muito bem escrito, como tudo que o Solomon escreve, e ele tem uma delicadeza em trazer essas diferenças, em trazer narrativas muitas vezes dolorosas, em trazer narrativas de não aceitação, muitas vezes, e de trazer também essa virada de quando, né, que uma pessoa consegue se perceber igual sendo diferente. Quando ela consegue se perceber pertencente a uma comunidade, a uma família, a uma sociedade, ainda que ela seja diferente daquilo que é esperado. Se você não puder ler todo o livro e tiver interesse, a introdução já é um primor. Esse trecho que eu li é da introdução dele, então dá para ler só a introdução, e também dá para ir lendo ele por capítulos. Então dá para ir escolhendo. Eu tenho os meus capítulos preferidos. Eu gosto muito do capítulo de Síndrome de Down, gosto muito do capítulo dos surdos, dos anões, e da esquizofrenia foi o mais difícil para eu ler, justamente pela proximidade que eu tenho com essa questão, além da deficiência, assim. Então, tem capítulos que fluem mais rápido, tem capítulos que vão mais devagar, e esse livro está disponível em PDF, em várias plataformas, até posso depois deixar aqui, se alguém quiser pode me escrever, eu posso mandar. Mas é um livro que vale muito a pena, principalmente se você convive com alguma diferença dentro de casa, se você está querendo se entender nesse lugar. E eu acho que esse trecho que eu li traz muito isso, de que ninguém está sozinho, ninguém precisa passar por uma situação de diferença sozinho, ninguém precisa se sentir sozinho. A gente está aí numa comunidade tão grande, a gente está conectado por tantas vias, e a gente pode se sentir parte, pertencente de alguma comunidade. E isso a gente sabe o quão importante é para a nossa saúde mental, para que a gente consiga, enfim, se sentir digno de continuar vivo. Eu acho que isso é o mais importante, assim, se sentir que a nossa vida vale a pena ser vivida. A gente sente que vale a pena ser vivida quando a gente se sente parte de alguma coisa, quando a gente se sente importante. E o Solomon traz isso de uma forma muito bonita, muito leve, com bastante conceituação também, e bastante história de vida, que é o que eu gosto muito de ler e que eu gosto de trazer aqui para vocês. Então a dica dessa semana do Pílulas é Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Vou deixar aqui para vocês também o link do TED dele, onde ele fala sobre a experiência de fazer esse livro, que também é muito legal de assistir. Um beijo, gente!